Olá pessoal, nós vamos dedicar esse vídeo a algumas discussões sobre os cálculos financeiros utilizando a calculadora HP12. Inicialmente, vale a pena discutir alguns pontos dessa calculadora, pois essa calculadora ela não tem uma forma de se utilizar igual a essas calculadoras usuais. Diferentemente das calculadoras convencionais, a HP12 ela utiliza um método de notação chamado notação polonesa inversa, RPN na sigla em inglês, que significa Reverse Polish Notation. Por essa razão, ela tem um raciocínio, uma linha de raciocínio que, embora seja totalmente diferente do que a gente usa nas calculadoras mais comuns, mas é um raciocínio, por incrível que pareça, direto. Ok? E é uma calculadora específica para funções financeiras. Por essa razão é que esta calculadora tem grande utilidade na abordagem de problemas de finanças, problemas de matemática financeira. Aqui na web nós podemos encontrar uma versão online desta calculadora, que é o que a gente vai usar nessa aula. Perceba que uma simples conta de somar ou subtrair nessa calculadora, ela é bem diferente. Então, por exemplo, se eu quero somar 3 com 2, eu digito 3, entro o 3, aperto a tecla Enter, digito 2 e a operação. 3 mais 2, 5. Se eu quiser, por exemplo, multiplicar, eu vou zerar aqui na tecla F, que vai a tecla laranja, que vai acionar as legendas laranjas. Então vamos zerar o registro financeiro da calculadora. Vamos multiplicar 3 por 5, por exemplo. 3 entra 5 vezes. Está aí a resolução. Digamos que eu queira calcular agora 2,5% de 15. Então, eu vou e digito 2,5%. 0,38. Na calculadora HP12, aqui nós temos o termo N, que indica o prazo que deve ser considerado. Pode ser em dias, em meses, em trimestres, anos, desde que este prazo esteja de acordo com a taxa de juros, com o prazo da taxa de juros. I denota a taxa de juros, em inglês, interest rate. PV é a notação de valor presente, em inglês, present value. FV, valor futuro, future value. PMT é a notação para o valor da parcela, o valor do pagamento na série de pagamentos. Payment amount. Uma observação a ser feita aqui nessa calculadora é que quando a gente for realizar cálculos, por exemplo, o que se paga tem que estar na direção contrária do que se recebe. Tá? Então, o valor futuro e o valor presente, eles têm que ter sinais trocados. Ok? Então, se um está positivo, o outro será negativo. Então, se você usar a calculadora HP para calcular o valor presente e dar o valor futuro, você vai perceber que se você colocar positivo para o valor futuro, ele vai dar um valor negativo para o valor presente e vice-versa. Você pode usar aqui a tecla CHS para mudar
o sinal. CHS significa Change Signal. Vamos considerar o seguinte exemplo. Tem-se R$ 1.500 aplicados na poupança e colocando R$ 100 todos os meses durante 10 anos, 120 meses, qual o valor futuro? Quanto eu vou ter em 10 anos? Aqui a gente considera uma taxa de poupança de 6% ao ano, tá? Que se nós convertermos em taxa mensal equivalente, nós chegamos ao resultado 0,4867% ao mês. Como que a gente resolve esse problema usando a calculadora HP12? Inicialmente aqui tenho que zerar a calculadora financeira, então vou digitar R$ 1.500. Isso vai entrar como valor presente, então vamos botar um valor negativo. Vou mudar aqui o sinal e vou digitar valor presente. Nós vamos desembolsar R$ 100 por mês, então 100 é o valor da parcela mensal. Como nós vamos pagar esse valor, ele vai ter o mesmo sentido do valor presente, então vamos trocar o sinal também. Esse é o PMT. A taxa de juros, nós já convertemos ela em taxa mensal, 0,4867%. Vamos teclar em I. O prazo 120 meses será o N. Agora o que a gente vai fazer é apertar na tecla FV para encontrar o valor futuro. 18.932,86 centavos. Essa é a estimativa do montante financeiro que você terá ao final de 120 meses, depositando na conta, no ato do investimento, a quantia de R$ 1.500 e desembolsando R$ 100 por mês, corrigidos a poupança. Vamos imaginar aqui que nós vamos fazer o mesmo exercício, né, considerando uma rentabilidade de 1% ao mês, ou próximo disso. Vamos considerar aí uma rentabilidade de 0,8% ao mês, o que seria hoje uma rentabilidade próxima da rentabilidade do Tesouro Nacional, por exemplo, uma LFT ou uma LTN, isso falando em rentabilidade líquida, tá? Já tirando o imposto de renda. Ok? Então vou zerar a calculadora. 1.500 é o valor da aplicação inicial. Troco o sinal, valor presente. Desembolso R$ 100 por mês. Troco o sinal, PMT. 120 meses, que é o prazo da aplicação. N, 0,85, que é a taxa. Qual o valor futuro? R$ 24.862,68 centavos. Analisando aqui apenas a variação percentual de um valor para o outro, o que se obteve no Tesouro e o que se pode obter na poupança, vamos digitar então, eu vou zerar aqui a calculadora, vou digitar os 18.932,86 centavos, Enter, vou digitar os 24.862,68, variação percentual de 31,32%, o que mostra que
a poupança é o pior tipo de investimento na renda fixa. Então, muito melhor fazer um investimento no tesouro. Vamos considerar um segundo exemplo. Qual o capital que a taxa de 1,5% ao mês rende juros simples de R$ 18,90 em 3 meses? Lembrando da fórmula, juros, no caso de juros simples, é o capital, a taxa e N. Juros é produto do capital, a taxa e o prazo. De forma que o capital é igual aos juros dividido pela taxa vezes o prazo. Então, nós vamos usar a calculadora para fazer essa conta. Vamos zerar a calculadora, zerar o registro financeiro dela. O capital é juros dividido pela taxa vezes o prazo. Digitamos os juros. Vamos digitar aqui agora a taxa, 0,015, Enter. Vamos digitar o 3, que é o prazo, 3 meses, vezes, e divide, o que totaliza R$ 420. Vou zerar novamente. Vamos repetir a operação. Digita os juros, R$ 18,90. Entra a taxa, 0,15%, 0,15. Entra. Digita o número 3, que é a quantidade de meses. E agora, na sequência, as operações. Primeiro, nós vamos multiplicar a taxa pelo prazo, obtendo o denominador. E depois nós vamos dividir pelo numerador, R$ 420. Vamos para o próximo exemplo. Uma empresa solicita um empréstimo de R$ 12.500 pelo prazo de 33 dias a uma taxa de 89,5976% ao ano. Qual o valor a ser pago? Observando a fórmula do juro composto, o valor futuro é o valor presente, que é os 12.500, multiplicado pelo fator de valor futuro, né? 1 mais a taxa elevado ao prazo, que é a proporção 33 de 360. Estou considerando aqui um ano com 360 dias, um ano comercial. Então, o cálculo seria feito manualmente assim. Na calculadora, quais são as teclas que a gente deve usar para fazer esse cálculo? Indo para a calculadora HP, vou zerar aqui o que está no passado. Vamos fixar aqui uma quantidade de casas decimais, por exemplo 4. Então F4, ele vai trabalhar com 4 casas decimais, um registro zerado. E aí a gente, como nós estamos trabalhando com o expoente fracionado, nós temos que usar o recurso do juro composto fracionado. Então nós vamos clicar aqui nessa tecla STO e na tecla EX e vai aparecer esse Czinho aqui. Quando esse C aparecer, aí você faz a conta normalmente. Enquanto ele não aparecer, ele não vai fazer a conta correta. No caso do expoente fracionado, nós temos que fazer isso. Para você não errar, é só usar o expoente fracionado sempre, porque independente desse expoente ser um número inteiro ou não, quando você usar essa regra do STO X, automaticamente ele vai resolver um expoente fracionado ou não. Vamos primeiro calcular a fração 33
entra 360 divide, esse seria o expoente, isso aqui vai ser o N, que é o nosso prazo. 89,5976 será a taxa de juros. 12.500 será o nosso investimento inicial. Então vamos trocar o sinal, porque o valor futuro vai ter o sinal trocado. Então, sinal negativo, present value. E aí vamos perguntar quem é o valor futuro. 13.254,94 centavos. Se fizermos uma aproximação aqui de duas casas decimais, F2, duas casas decimais. Um capital inicial de R$ 430 rendeu R$ 80 de juros após permanecer aplicado por 4 meses. Qual foi a taxa de juros mensal da aplicação? Vamos primeiramente zerar a calculadora. Perceba que ela já está com esse Czinho aqui, o que implica que eu posso trabalhar tanto com o expoente fracionado como o expoente sem estar fracionado. Então eu já vou deixar ele aqui. Então o que a gente tem que fazer é informar o prazo, né? 4 é o prazo N. Tá? Vamos dizer que eu queira usar uma aproximação de 4 casas decimais. Os 430 renderam 80 de juros. Se nós somarmos 430 com os 80 de juros, nós temos o valor futuro. Esse valor futuro vai ser os 430 mais 80, que dá 510. Então 510 será o nosso valor futuro. 430 será o nosso valor presente. 430, troca o sinal, present value. Qual será a taxa de juros? Então é só clicar aqui na taxa de juros e ele vai dar a taxa de juros do financiamento, 4,3579% ao mês. Com a aproximação de duas casas decimais, 4,36. Vamos a mais um exemplo. Um montante de R$ 630 foi obtido após a aplicação de R$ 570 a uma taxa de juros compostos igual a 3% ao mês. Qual foi a duração da operação? Vamos então zerar a nossa calculadora. Vamos fixar aqui 4 casas decimais. Já está com um Czinho aqui, então nós podemos operar tranquilamente, já automaticamente usando o expoente fracionário ou não. O valor futuro, R$ 630. Então vamos digitar aqui, R$ 630 será o nosso valor futuro. A taxa de juros é 3, vai ser a nossa taxa de juros. Vamos clicar em I. O valor presente, R$ 570, cuidado com o sinal, 570, troca o sinal, present value. E aí, o que a questão pergunta é o prazo de duração da operação. Então pergunte quem é o N. 4 meses. Veja que o N aqui é um número inteiro, tá? É um número natural e não fracionário. Então automaticamente nós usando essas duas teclas STO e EX, automaticamente ele aparece o Czinho e ele vai resolver qualquer problema. Se nós tivéssemos tirado esse Czinho daqui, o resultado seria o mesmo. Então eu vou tirar aqui, vamos fazer a mesma conta, zero a calculadora, 630 é o valor futuro, 3% é a taxa, 570
é o valor presente, troca o sinal, present value, qual o prazo? Clica no N. Deu 4 do mesmo jeito, aproximação de duas casas decimais. Qual o montante obtido de uma aplicação de R$1.000 em 5 meses a 2% ao mês? Aqui é um exercício onde a fórmula a ser utilizada é a fórmula do valor futuro, né? Então o que a gente precisa obter aqui é o valor futuro de R$1.000 em 5 meses a 2%. Vamos zerar a calculadora. Então, nós precisamos dizer quem é o valor presente. R$1.000. Vou trocar o sinal. Present value. O prazo é 5 meses. N. A taxa de 2% ao mês será o I. Qual que é o valor futuro? R$1.104,08. Vamos mudar a pergunta aqui e vamos usar agora um expoente fracionário. Qual o montante obtido em uma aplicação de R$550 feita por 4 meses a uma taxa de 20% ao ano? Perceba que agora a taxa está ao ano e nós temos o prazo em meses. Então precisamos primeiramente 4 meses, né? Representa 4 sobre 12, né? A fração do ano. Ok? Então esse será o nosso expoente. Então na hora que formos usar a calculadora HP, a gente tem que usar a função lá STO. Então a primeira coisa a fazer é clicar STO e EX. Estamos no expoente fracionado, 550, tá? É o valor inicial, present value, troquei o sinal. Agora eu tenho que informar 4 sobre 12, então vamos fazer essa conta. 4 entra, 12 divide 0,33, isso aqui será o meu prazo. A taxa é de 20% ao ano. E qual o valor futuro? 584,46 centavos. Um capital de R$430 rendeu R$80 de juros após permanecer aplicado por 4 meses. Qual foi a taxa de juros mensal? Veja, a taxa de juros mensal. 4 meses, período de aplicação mensal, taxa de juros mensal. Vamos à calculadora, HP. Já tem o Czinho aqui, isso não vai modificar em nada, independente de estar trabalhando com expoente fracionário ou não. Vamos colocar aqui o capital inicial, né? 430, troca o sinal, present value. O valor futuro vai ser os 430 mais os R$80, que é R$510. Então, R$510 vai ser o valor futuro. Não vou trocar o sinal, porque já está com o sinal oposto. O prazo é 4 meses, N. E qual que é o valor da taxa? Vamos clicar em I. 4,36% ao mês. Vamos tomar esse outro exemplo. Um montante de R$630 foi obtido após a aplicação de 570 a uma taxa de juros de 3% ao mês. Qual foi o prazo de duração? Então agora, veja que, como a pergunta é em cima do prazo, nós temos que garantir aí que o N pode... Não garantimos que o N possa ser fracionado, tá? Então, olhando a calculadora, o montante de R$630 é o valor futuro. Então, R$630 é o future value. R$570 é o valor presente. Troca o sinal, present value. A taxa de 3% ao mês. Qual que é o prazo? É só clicar no N.
4 meses. Um cliente aplicou R$ 25.000 em CDB de 42 dias, num regime de juros compostos, a uma taxa de juros de 50% ao ano. Quanto o banco deverá acreditar em sua conta, desconsiderando o imposto de renda? Considere o ano comercial, ou seja, um ano de 360 dias. Vamos então digitar o valor inicial da aplicação, 25.000. Então troco o sinal, present value. Veja que nós já estamos com um Czinho aqui, garantindo aí que nós podemos trabalhar com expoente fracionário sem problemas. Veja que o prazo de aplicação 42 dias, né? E a taxa está ao ano. Então a gente tem que ver 42 sobre 360, que é o ano comercial. 42 entra 360 divide 0,12 vai ser o meu N. A taxa de 50% ao ano vai ser o I. Qual que é o valor futuro? 26.211,02. Samuel quer fazer uma aplicação hoje para possuir R$ 5.000 daqui a um ano. Sabendo que a taxa de juros compostos dessa operação é de 1,8% ao mês, quanto ele deve aplicar hoje para ter os 5.000 lá na frente? Vamos começar primeiramente digitando o valor futuro, 5.000, valor futuro. Aqui nós já estamos com um Czinho, então não vamos precisar colocar isso mais. A taxa de juros é de 1,8 ao mês, 1,8 é a taxa de juros, o prazo de 12 meses vai ser o N, e qual que é o valor presente. Então nós perguntamos aqui quem é o present value, R$ 4.036,42. Perceba o sinal negativo porque ele vai ter o sinal oposto do valor futuro. Bem, pessoal, nessa aula o meu objetivo era fazer uma explanação rápida sobre a calculadora HP. Todos os exercícios que eu resolvi aqui estão no material que eu disponibilizei para vocês. Eu espero ter alcançado o meu objetivo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.